Olá, meus amigos da EA Direcional, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Fabrício Quirino, sou professor de Direito, formado pela Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Educação à Distância pela Universidade Norte do Paraná. Sou funcionário público há cerca de 13 anos e, em nome da EA Direcional, eu gostaria de agradecer a todos pela preferência nesse curso preparatório para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. E desde já te desejo boa sorte, que você possa estudar com afinco, posso te garantir que o material disponível para você é um material de muita qualidade e que faz uma grande diferença quando você vai fazer um concurso público. Então, boa sorte, que você possa se dedicar e que daqui a alguns meses você possa se tornar um guarda municipal. Quero pedir que você possa imprimir, antes do início da nossa aula, imprima. Nossa aula está em PDF aí do lado. Tenha esse PDF do seu lado para você fazer as anotações devidas dessa aula que vai começar agora. É uma aula voltada para o concurso público da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então não tenho pretensão aqui em ficar dando uma aula filosófica de direito, e sim preparar você para o que a banca vai te cobrar no dia da prova, ok? Então, de posse já desse material, vamos começar então o nosso estudo, ok? Quero começar explicando para vocês que o título 1, artigo 1 ao 4, vai cair na sua prova. Caiu no último edital e provavelmente cai nesse também. Essa aula está sendo gravada um pouco antes do edital sair, mas creio que na maioria das provas de concurso sempre cai esse artigo de 1 a 4 da Constituição. E o que é a Constituição? A Constituição são normas e princípios jurídicos que estabelecem o Estado. Hans Kelsen, um famoso jurista, filósofo alemão, ele nos fala no livro escrito por ele da Teoria do Estado que existe uma hierarquia das normas. E a norma constitucional ela está no topo dessa hierarquia, sendo a norma mais importante. Então, nessa aula, estudaremos os princípios mais importantes do direito brasileiro. Começando aí, está na sua tela, pelo artigo 1. Acompanhe comigo ou no seu material impresso ou na tela. A República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel, significa que os estados eles não se dissolvem, eles não se desfazem, dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Amigos, essa primeira frase, ela nos traz, nesse artigo, informações de muita relevância e informações que são constantemente cobradas por bancas em concurso. Nessa simples frase, nós temos como se fosse uma identidade da República Federativa do Brasil. Identidade em que sentido? No sentido de, nessa frase nós temos a forma de Estado, forma de governo, regime de governo e sistema de governo. Constantemente é cobrado isso em questões de concurso público. E o examinador cobra isso de que forma? Ele vira para você e fala assim, quanto à forma de governo, o Brasil é uma, e fala assim, federação. Porque ele quer te confundir. Você só vai lembrar assim, a República Federativa, então é federação. Quando não é. Quanto à forma de governo, o Brasil ele é uma república. Anota isso aí, por gentileza, no seu material impresso. Está aí no slide. Quanto à forma de governo, forma de Estado, regime de governo, sistema de governo, o que é que o Brasil é? Agora, o plus vem agora. Por que eu falo que o plus vem agora? Você vai ter um método aqui conosco mais fácil de você entender isso. Eu quero que você decore a seguinte frase, escreve ela aí no seu papel, por gentileza. Fogo na República. Fo de forma, go de governo. Fogo na República. Forma de governo, República. Ok? Anota aí no seu papel. Se perguntar na prova, quanto à forma de governo, fogo na República. Brasil é uma república, ok? Aí você vai perguntar, mas se perguntar quanto à forma de Estado, o Estado ele pode ser unitário, o do Brasil não é unitário, o Estado brasileiro ele é federado. Como é que eu vou decorar isso?
F e F. F e F. O Estado, quanto à forma de Estado, ele é federado. E se perguntar assim, quanto ao sistema de governo? Siga o presidente. Si de sistema, go de governo, presidente. Siga o presidente. Sistema de governo presidencialista. Regime de governo. Esse não tem nenhuma dica, mas foi o que sobrou. Se perguntar regime de governo, você vai falar Estado Democrático de Direito, ok? Amigos, para vocês verem como isso cai na prova, eu selecionei para vocês uma questão. Está falando assim na questão da CESP desse ano, do ano de 2017, caiu na prova de procurador do Estado. Está na sua tela e está no seu material impresso. Pega o seu material impresso que eu quero que você resolva essa questão comigo. Está falando aí, quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado como forma de Estado. F e F. Só com isso você matava a questão. Federativo, letra E. Sempre assim, fácil assim. Se o examinador ele sempre vai tentar te confundir entre república, democracia, federativa, mas com as frases você vai conseguir tirar isso de letra. Espero que você tenha anotado tudo aí, ok? E ele continua, fala assim, o artigo 1 fala assim, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, são 5 os fundamentos da República Brasileira. Você precisa decorar também. Ah, Quirino, mas é tanta coisa para me decorar. Uai, mas você quer virar um guarda? Quer entrar para a carreira pública? Quer ter estabilidade ou não? E eu vou até te dar mais uma dica. Os 5 fundamentos da República Brasileira são so, si, di, va, plu. So, si, di, va, plu. So, de soberania. Si, de cidadania. Di, de dignidade da pessoa humana. Va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E plu, de pluralismo político. So, si, di, va, plu. Anota, você precisa decorar isso. Vai ficar mais fácil se você usar o so, si, di, va, plu. No parágrafo único desse mesmo artigo 1, fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos e diretamente nos termos dessa Constituição. Sendo assim, nós vamos para o artigo 3 direto. Porque no artigo 3, nesse primeiro, nós falamos dos fundamentos da República, que são 5. So, si, di, va, plu.